Olá, 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 seja você muito bem-vindo a mais um vídeo de Física Imaginária, nosso quarto vídeo aí. Hoje o nosso assunto são símbolos universais, tá? Símbolos universais, né? A universalidade de um símbolo tem a ver com aquele negócio de um mesmo símbolo poder representar várias coisas e você falar que várias dessas coisas são iguais, né? Isso vai ser basicamente assim o princípio da física imaginária, tá? Isso que a gente vai usar bastante aí em frente nos próximos vídeos, né? Para demonstrar teoremas, para resolver problemas, assim por diante, tá? Bom, o negócio de símbolos universais, portanto, é aquilo lá que eu tinha falado, né? Que o V igual a V, né? Ou seja, volume igual a velocidade de um corpo, né? Bom, o que, que seria útil a gente saber? Seria útil a gente conhecer várias dessas aplicações, né? Então eu vou montar aqui uma pequena tabelinha com várias dessas coisas, né? A, B e C, né? Eles podem ser coeficientes de equação de primeiro e segundo grau, né? Assim, o C só seria para de segundo, né? A de primeiro seria x mais b igual a zero. E do segundo seria x quadrado mais bx mais c igual a zero. Então A, B e C servem para isso. Além disso, o K, por exemplo, ele serve para constantes, né? Pode ser a constante elástica da mola, pode ser a constante de Kepler, né? Diversas constantes aí para o K, certo? Quem que poderia ser o nosso A? Pode ser além do coeficiente de equação de segundo grau, pode ser a aceleração, certo? Pode medir também aresta, né? O tamanho da aresta de um cubo, por exemplo. Pode medir, área. A área costuma ser maiúscula, né? Mas tudo bem. C. C poderia ser a velocidade da luz, né? No vácuo. Coeficiente de equação de segundo grau. Calor específico sensível, né? Do MC delta teta. Esse Czinho aqui. Que mais? A condutibilidade térmica, né? Aliás, falando em C, vamos lá para o nosso C maiúsculo, né? E condutibilidade térmica pode ser C maiúsculo também, né? Que também pode ser aqui, né? Condutibilidade térmica K. Depende do livro. Então você pode falar que todos esses carinhas são iguais, né? E ele pode ser a capacidade térmica, né? E capacitância elétrica, né? O E maiúsculo poderia ser o empuxo ou diversas formas de energia, né? Além disso, teria mais alguma coisa para o E maiúsculo? Não, acho que é isso. Alfa poderia ser um ângulo, né? O coeficiente de dilatação linear que aparece lá no L0 alfa delta teta, né? Poderia ser, que mais? A aceleração angular, né? Que seria o gama sobre E, né? Aceleração dividida pelo raio. Né? Isso te dá uma aceleração angular. Acho que é isso daí, né? O beta poderia ser o V sobre C da relatividade, poderia ser um ângulo. E também poderia ser o coeficiente de dilatação superficial, que é o dobro do alfa, né? E o gama, ele poderia ser o fator de Lorentz, né? Que é raiz de 1 sobre 1 menos beta quadrado. Poderia ser um ângulo também, ângulo, né? E pode ser o 3 alfa, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, né? SS pode indicar posição, pode indicar entropia, pode indicar superfície, né? Ou seja, área. Deixa eu ver se o S poderia indicar mais alguma coisa. Acho que é basicamente isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa, falo depois. Delta pode indicar variação, né? Ou pode ser o delta da equação de segundo grau, né? Mas daí quando você tem assim, variação da grandeza x, você poderia dizer que esse cara é delta vezes a grandeza x, né? Você já viu isso lá no negócio do teorema do impulso que a gente fez, né? I igual a delta aqui, impulso igual a variação da quantidade de movimento. Então, I sobre Q vale delta. É esse tipo de coisa, né? Que me refiro? Q pode ser o calor, diversos tipos de calor, né? Quantidade de movimento. E essa quantidade de movimento ela pode ser um pezinho minúsculo também. Q. Que mais que o Q poderia ser? Carga elétrica, né? Dei uma rápida consultada na minha colinha ali. Bom, P poderia ser o peso, a pressão. Bom, como eu falei, quantidade de movimento, né? Que às vezes é representado por P. P poderia ser, então, potência, né? Também.
V tem muitas coisas. Velocidade, volume, vetor. Frequência, né? Que é aquele Ni, assim, que parece um V. E tensão elétrica, né? Em vez de eles escreverem U, eles escrevem V. Aliás, tensão elétrica. Pode ser aqui, né? U. E U também pode ser energia interna de um gás. Certo? Bom, I pode ser raiz de menos 1. Né? Lembrando que se você tiver um vetor e multiplicar por I, isso faz o vetor girar 90 graus, né? Por exemplo, θ vezes I é igual a φ, certo? Porque você considera esse vetor, multiplica por I, daí vai te dar esse vetor, corta as setas, né? Então θ e I é igual a φ, certo? Isso é útil. I pode ser a intensidade da corrente elétrica, pode ser o impulso. Né? Aqui, essa aí igual a delta aqui, certo? R poderia ser a resistência elétrica, poderia ser o raio, né? Ou então a constante universal dos gases, que é 8,31 Joule por mol Kelvin, né? Que é o que aparece no PV igual a nRT, né? W poderia ser representado trabalho, né? Ou poderia ser representado velocidade angular, porque a gente escreve V igual a ômega R, mas, ó, assim, né? Mas isso aqui é moralmente um W, né? Então a gente pode dizer assim, T seria, poderia representar tempo, trabalho também, se o cara representar com tal e achar que tal igual a T, né? Ou temperatura. Bom, vamos lá, θ poderia ser um ângulo, né? Poderia ser temperatura em graus Celsius, né? Ou em graus Fahrenheit. Mais alguma coisa para o θ? Acho que é isso daí. E esse cara, né? Quando você faz assim, por exemplo, x graus Celsius, né? Esse grau. Então, esse carinha pode indicar grau. Mas quando você faz, por exemplo, lá do Teorema dos Zeros da Infinitologia, 0 elevado a 0 igual a 0. Isso não é 0 graus, é 0 elevado a 0. Então, esse cara pode indicar elevado a 0. Certo? Então, você pode dizer que 30 graus é igual a 30 elevado a 0, por exemplo, né? D pode indicar distância, pode indicar derivada, né? Dx sobre dt, né? Aliás, deixa eu acrescentar aqui, o x pode ser uma incógnita, né? E pode ser a posição, certo? Incógnita que nem da equação de segundo grau lá, né? Aqui. Você pega esse x aqui. Distância, derivada, d poderia ser mais alguma coisa? Claro, densidade, né? Vamos lá, L poderia ser comprimento, largura, lado, né? Lado de um quadrado, por exemplo. E o calor específico latente, né? Que o calor latente é massa vezes o calor específico latente, né? Ele vem daí, então. H. Bom, a constante de Planck é essa aqui, né? Que moralmente é um H arriscado. Então, ela pode ser a constante de Planck. Pode ser a altura, né? E H poderia ser mais alguma coisa. Deixa eu ver a minha cola. Acho que não. Acho que é isso. Tá? E G pode ser a condutância elétrica ou a constante gravitacional universal, né? Que aparece aqui, a força gravitacional é igual a GMM sobre R2, né? Aliás, eu tenho um vídeo que eu vou postar falando que esse G pode ser calculado de uma outra maneira, né? E pode ser o coeficiente de restituição, né? Velocidade de afastamento pela de aproximação. E poderia ser espessura, né? E agora I maiúsculo. Já tá lá, impulso energias, né? Bom, então é isso daí, tá? Olha só esse nosso lindo quadro. Foi um pouquinho maçante, né? Ver essas coisas aí, mas a próxima aula acho que vai ser mais legal, tá? Teorema muito importante da física imaginária, tá? Tchau, tchau, até lá, até a próxima.